E aí, pessoal, voltamos aqui para mais uma leitura de SCP. Dessa vez estamos aqui com SCP-33. Eu só escolhi um número aleatório, né? Porque não teve comentário nos últimos vídeos. Deixa um comentário nesse vídeo aqui se você quer algum SCP específico. E deixa um like se você gostar. Vamos lê-lo, tá? Número do item: SCP-033. Classe do objeto: Euclídeo. O que significa Euclídeo? Significa que ele é uma anomalia que requer mais recursos para ser contida, o que a contenção não é sempre confiável, ok? Vamos lá. Procedimentos especiais de contenção. SCP-033 deve permanecer inscrito em uma única folha de papel feito à mão, papiro, lona ou pergaminho de formato irregular quando não estiver sendo ativamente observado ou estudado. As dimensões da superfície não devem possuir bordas paralelas, ângulos retos e o comprimento de nenhum dos lados deve ser igual ao de outro. Dimensões seguras. Dimensões seguras. 33. Tá? Não sei se entendi até agora. Quando contido desta forma, a superfície deve ser protegida em um cofre sem combinações localizadas de pelo menos 30 metros de qualquer dispositivo de computação ou gravação. Os registros para retirada ou devolução de SCP-033 devem ser preenchidos a uma distância segura mínima de 30 metros do cofre, para evitar a contaminação dos papéis ou eletrônicos envolvidos no registro. Parece que é alguma coisa que fica escrita que infecta outras coisas que podem conter informações. Parece algum tipo de dado que se espalha por coisas que armazenam dados, sejam papéis ou coisas eletrônicas ou até mesmo gravadores, tá? Parece promissor isso aqui. Quando removido para estudos, SCP-033 pode ser copiado por um funcionário classe D para um quadro negro ou branco com dimensões seguras. 033, após a transferência à superfície que continha SCP-033, deve ser incinerada. Análise e estudos devem ocorrer somente em uma sala de conferência segura, a pelo menos 30 metros de distância de qualquer dispositivo de computação ou gravação, por um período máximo de 2.560 segundos. Todas as observações e notas devem ser feitas em materiais com dimensões seguras 033. As notas sobre SCP-033 não podem deixar o local ou serem inseridas em dispositivos de computação ou gravação em hipótese alguma. Tá? Após exatamente 2.000 segundos de, de visualização, a pesquisa deve parar e SCP-033 deve ser transferido para outra superfície análoga a papel e devolvido ao armazenamento por um funcionário classe D. A, a lousa utilizada na pesquisa deve então ser incinerada assim que possível após o fim da transferência, independentemente de SCP-033 ter desaparecido da lousa após 2.560 segundos, tá? Eles fazem isso, eles fazem essas coisas com classe D, né? Que é pessoas descartáveis. Então parece bem perigoso esse filho da puta desse SCP. Desculpa, minha garganta tá um pouco ruim. Ahn, não se sabe se os procedimentos seguros 033 impedem ou simplesmente retardam os efeitos deletérios de SCP-033. É teorizado que as bordas irregulares e o uso de materiais manufaturados por humanos matematicamente imprevisíveis contribuem para o rompimento da lógica que permite o funcionamento de SCP-033. Vamos para a descrição do SCP, filha da puta. Descrição: SCP-033 parece ser um arranjo complexo de símbolos matemáticos, incluindo representações que variam do simples
identificável por leigos até algumas somente identificáveis por matemáticos altamente treinados. A soma de todos os símbolos é igual ao número integral previamente desconhecido, denominado de θ prime pelo professor alguma coisa. O valor intermediário entre tananã e tananã. Tá? Ok. Como todos os cálculos matemáticos modernos são feitos sem o conhecimento ou uso de SCP-033, sua introdução a qualquer sistema organizado provoca a erosão da integridade numérica e, eventualmente, estrutural do sistema. Esse efeito se estende à transferência de SCP-033 para qualquer superfície similar a papel, como papel, pergaminho, papiro ou lona. Tem as dimensões seguras 0.33 e a qualquer sistema de computação ou gravação, se for escrito em outro tipo de material, SCP-033 se transforma em símbolos ininteligíveis em exatamente 2.560 segundos. Além disso, o SCP-033 demonstrou a habilidade de saltar de um material seguro 033 para materiais inseguros ou eletrônicos e desabilitá-lo em pelo menos uma ocasião. Relato de incidente 033-D, requerendo a instituição da distância mínima de 30 metros de qualquer objeto vulnerável. Tá? Atualmente não existe nenhuma especificação segura 033 para a possibilidade de armazenamento digital dos projetos de pesquisa envolvendo SCP-033 são relacionados a buscar algum método para guardar SCP-033 em mídias eletrônicas dos projetos de Os projetos se dedicam a desenvolver aplicações de SCP-033 como um fator neutralizante contra SCPs potencialmente hostis, baseados em lógica mecânica ou eletrônica. A seguir, encontram-se os comentários esclarecedores de professor alguma coisa para funcionários não especialistas no documento 033-A. Os efeitos podem ser revisados no documento 033-Q. Tá, vamos ver. Transcrições, documento 033-A. Esclarecimentos do professor alguma coisa após abreviações iniciais. Observações iniciais. Transcrição editada para maior clareza. Professor alguma coisa. Toda criança na escola sabe que 2 mais 2 são 4. A certeza matemática da ordem e valores numéricos é a base para todos os sistemas baseados em lógica. Nós sabemos de que depois de 2 vem o 3. E depois do 3 vem o 4. E que depois do 3 vem o 4. Calma. É um texto sobre um SCP matemático, mano. Meu cérebro tá travando. Vamos lá. O que esta forma prova é que nós esquecemos um número no meio do caminho. Imagine se toda a nossa tecnologia fosse baseada na crença de que depois do 4 viesse o 6. Nós simplesmente não sabíamos ou sequer concebíamos o 5. Isso é basicamente o que esta fórmula prova. Nós esquecemos de um número. Interessante. Eu não sei dizer por que o pergaminho feito à mão funciona melhor. Eu só posso supor que ele desloca a previsibilidade matemática de duas formas. Primeiro, a irregularidade do processo de manufatura devido ao erro humano serve para eliminar qualquer traço de regularidade que seria encontrado em um objeto criado por máquinas. Segundo, as bordas irregulares parecem confundi-lo de alguma forma, como se ele ficasse preso procurando um padrão para identificar e utilizar como válvula de escape. Eu posso afirmar isso. Eu não acho que ele deva ser deixado em qualquer superfície por mais do que alguns dias. Eventualmente, ele vai encontrar um padrão. Caralho. Interessante.
Tá? Agora eu acho que eu tô entendendo um pouquinho do que esse SCP é. Professor, alguma coisa. Eu não acho que ele destrua nada. Eu acho que ele tenta se integrar no nosso sistema. O que o nosso sistema não comporta. É que o nosso sistema não comporta. É como tentar colocar mais um livro em uma estante lotada. Se você usar um martelo, vai conseguir enfiá-lo lá, mas a estante inteira vai estourar. Eventualmente, se ele cair na internet, nós vamos potencialmente experimentar um colapso de infraestrutura IT em algumas horas. Interessante. É tipo algo da matemática que todo mundo que ninguém percebeu e toda a sociedade foi construída em torno disso, né? Todas as coisas que usam matemática foi construída em torno disso, e essa equação meio sobrenatural, se for enfiada dentro dos computadores, da tecnologia que a gente já usa usando matemática, ela vai destruir, porque tudo que a gente conhece ia ter que ser reformulado para caber essa teoria, essa esse cálculo do SCP. Cara, interessante. Documento 033, que resultados de experimento teste 033 Delta 5. SCP-033 foi escrito em uma única folha de padrão de 8,5 por 11 polegadas de papel de impressora Doravante X1. Uma segunda folha idêntica Doravante X2 foi colocada a 30 centímetros de distância. 80 segundos. Símbolos consistentemente com o conteúdo de SCP-033 começaram a surgir em SCP, não, em X2, X1 inalterado. 160 segundos. O conteúdo completo da fórmula de SCP-033 surge na superfície de X2, X1 inalterado. 320 segundos. X1 e X2 ambos parecem molhados. Símbolos ainda são visíveis. 640 segundos. X1 se tornou cerca de uma parte aparentemente água e 5. X1 se tornou cerca de uma parte água e 5 partes de uma substância pastosa. Ah, tá. Desculpa, tinha que ter lido até a vírgula. Desculpa, sou idiota. Ainda preenchendo a área plana de 8,5 por 11 polegadas. Símbolos tornaram-se ininteligíveis. X2 ainda parece molhado, símbolos visíveis. 1280 segundos. X1 não é mais visível. A parte líquida parece ter evaporado e a pasta parece ter sublimado. X2 agora parece ser composto de cerca de uma parte líquida e 5 partes de uma substância pastosa, ainda preenchendo a área plana de 8,5 por 11 polegadas, símbolos ininteligíveis. 2.560 segundos, X2 não é mais visível. A parte líquida parece ter evaporado e a pasta parece ter sublimado. Então as duas folhas que eles colocaram, primeiro eles colocaram uma folha com o cálculo do SCP, né? E a outra sem nada. Aí, conforme foi passando pro SCP, pra segunda folha, a primeira folha foi ficando cada vez mais deteriorada, né? Se modificando. E a outra logo depois. Então é como se ele estivesse destruindo a folha. É o que aconteceria com o sistema, né? Se ele saísse pra rede de internet. Cara, muito louco, velho. É um SCP sobre matemática, mano. Muito foda. Vamos ver se a gente acha uma imagenzinha dele. Cadê? Mas eu vi um negócio aqui. Relato de incidente 33D. Eu não tenho esse 33D. SCP-033D. O que foi que aconteceu?
tem o bagulho do SCPD, o D, cadê? Fala de um incidente 033D, mas não tem. Aqui, ó. Relato de incidente 033D. Não acho esse incidente. É, não temos. Ah, beleza. Vamos ver a imagenzinha. 033, porra, só 033. É, um monte de cálculo, né? Eu não sei o que eu esperava. Muito louco, mano. Pô, muito foda, muito foda. É isso. Se gostou, deixa um like, comenta um SCP aí pra gente trazer na próxima. Falou!